eu vou falar sobre o homem mais sábio e rico que pisou nessa terra. Sabe, ontem eu pesquisei na Forbes, as pessoas mais ricas do mundo. Apareceu Bernard Arnault, que é o dono lá das principais marcas, Louis Vuitton, todos aqueles perfumes. O patrimônio dele é de 233 bilhões. Ele foi o primeiro de dólares. Depois aparece lá o Elon Musk, seu patrimônio de 195 bilhões. Aparece o Zuckerberg com 177 bilhões de dólares do seu patrimônio. Então imagine todas as pessoas bilionárias que a gente olha e fala assim, é muito dinheiro. Todas as pessoas Salomão colocava no chinelo. Tamanho era a sua riqueza, a sua fama, a sua tudo, né? A gente tem aquela brincadeira quando chega alguém bem arrumado, fala assim, nossa, nem Salomão em toda a sua glória, né? E é por causa disso, que de fato foi um reinado muito glorioso, com muitas riquezas, com muita pompa, com muito luxo, com muita ostentação. Ele era, assim, muito rico. E vamos nos aprofundar, então, hoje nessa história. E Salomão, ele escreve 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quem aqui gosta de ouvir esses homens aí do meio dos negócios, sabe que Salomão é uma chave para eles e é um ícone a ser estudado, né? Eles estudam Salomão. Inclusive, eu vi um podcast esses dias de um rapaz bem influente, bem rico e gosta muito de negócios. Ele falou que quando ele leu Provérbios 1, o primeiro capítulo de Provérbios, ele ficou assustado, porque ele falou assim, resumiu todos os livros que eu já li de negócio e desenvolvimento pessoal até aqui. E ele ficou tão encantado que ele largou todos e começou a estudar só Provérbios. E eles têm, né, eles encontram ali segredos, chaves de obediências, de ordenanças, que se cumpridas, existe a prosperidade, né? É uma lei, né? E o Senhor estabelece. E muitos pegam disso, eles conseguem viver debaixo dessa lei e são beneficiados. E muitos nem são cristãos, mas o Senhor, ele é tão perfeito que ele trabalha com essas leis e com essas ordens, e quem obedece é beneficiado e é um bem-aventurado, né? É uma história também extremamente, eu achei muito pesada, a história de Salomão, e eu queria que nesse momento nós orássemos. Vamos orar para o Senhor falar, ministrar no nosso espírito. Pai, eu oro que o Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, que seja uma palavra, Pai, que dê frutos, que o Senhor nos ajude a compreender intimamente no nosso espírito o que o Senhor quer trazer. Em nome de Jesus, que não haja distrações, mas nos ajude a mergulhar profundamente, nos leve ao entendimento que o Senhor deseja nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Gente, Salomão, ele é filho de Davi com Batseba, né? Todos se lembram daquele episódio em que Davi avista Batseba, uma mulher linda, e ele fala, eu quero essa mulher para mim. Só que ela era casada com Urias. E ele programa tudo para que Urias fosse morto. E ele, então, tem ali Batseba. Batseba, ela é engravida, o primeiro filho morre, que era o fruto, né, de um adultério. E Deus, ele fala, não, esse vai morrer. Porém, eu vou manifestar a minha misericórdia na vida de Davi, que ele vai casar com Batseba. Eu vou manifestar a minha misericórdia sobre ele. E o próximo filho, Salomão, ele vai ser o próximo rei. E, inclusive, Davi, não é você que vai construir a casa para mim. Quem vai construir é Salomão, porque você está com as mãos sujas de sangue. E por que Davi estava com as mãos sujas de sangue? Será que é porque ele era um homem de batalha, de guerra, que ia na linha de frente e matava todo mundo?
Não, que ele tinha matado com sangue inocente. Ele estava com as mãos sujas de sangue de Urias. E o Senhor fala, aqui não. Salomão, seu filho, então vai construir. E Deus ama Salomão. Salomão significa pacificador. Deus amou Salomão. E os anos vão se passando. Davi tem muitos filhos. E quem conhece a história sabe que os filhos de Davi eram um melhor do que o outro, né? Era uma confusão terrível. Se você acha que tem problema na sua família, quando você lê a história de Davi, você fala, minha família é uma bênção. Não existe problema maior. Era um irmão querendo matar o outro e, de fato, alguns irmãos mataram os outros. E Davi já estava velhinho na cama. E aí eles falam assim, Davi já está muito velho. Vamos, então... ele ainda tem uma última esposa. Eles pegam a sunamita, uma virgem, para cuidar dele. E sabe, o filho de Davi, que chamava Adonias, era um espertão, mau caráter. Mau caráter. E ele tinha o direito ao trono, porque, ele tinha direito, por lei primogênito, ele tinha direito. Só que Deus já tinha prometido que era para Salomão. Salomão era mais novo. Dizem que ele não tinha nem 18 anos ainda, nessa época. E aí, Adonias aproveita da velhice de Davi, que ele já estava camado, muito velhinho, e ele fala assim, é hora de eu pegar o trono. E ele dá uma festa, com bois, com tudo. Nossa, aclama uma festa, manda convite para Israel inteiro. E a festa começa. Só que ele não manda convite para o profeta Natan e nem para Salomão. O profeta Natan vê aquilo e vai correndo para Batseba. Batseba, você está vendo o que está acontecendo? Adonias está pegando o trono. Está dando um golpe de estado. Está pegando o trono. Isso não pode acontecer. Você vai lá agora em Davi. Você vai falar o que está acontecendo. E aí Batseba entra no quarto onde Davi estava e fala assim, meu rei, você não prometeu que o reinado seria do meu filho? Olha o que Adonias está fazendo. E não falou para ninguém. Não nos convidou. Você, por acaso, está fazendo parte disso? Você está voltando com a sua palavra atrás? A promessa era para Salomão. E Davi, depois Natan entra e fala também. E Davi fala, nada disso. Eu vou resolver isso agora. Ele pede imediatamente para Salomão ser colocado ali na mula e para o profeta ungir ele rei sobre todo Israel e sobre todo Judá. E era na mesma hora, estava acontecendo a festa, e na mesma hora o rei Davi pede para ungir Salomão e proclamar ele rei. Era no mesmo momento. E quando isso acontece, chegam lá para Adonias no meio da festa e falam, Adonias, você não sabe o que aconteceu. A casa caiu. Davi acabou de proclamar Salomão como rei e ungiu ele. O povo que estava na festa começa a fugir de medo. E Salomão vai, né, e também se esconde. Adonias. Ele se esconde de medo porque ele fala assim, agora Salomão vai me matar. Salomão vai me matar. Então, Salomão é proclamado rei de Israel e de Judá. E Adonias, posteriormente, ele é morto. Por quê? Porque ele chega para Batseba, depois que tudo isso acontece, e fala assim, posso te fazer um pedido? Vai lá no seu filho Salomão, fala para ele que eu quero como esposa, a última esposa do meu pai Davi, a sunamita. Eu quero ela para mim. Pede isso para ele, por favor. E aí Batseba entra lá, onde Salomão estava, e Salomão tinha uma cadeira à sua direita e fala, mãe, senta aqui, tudo que você pediu eu vou te dar, não tem nada que você possa pedir que eu não te dê, diga o que você quer. E a mãe fala assim, olha, o que eu falar, você tem que atender. Adonias, ele quer a sunamita, a última esposa de Davi, como esposa dele. Por favor, atenda, não diga não, sua mãe. E Salomão, ele sabia que, de acordo com as leis de Moisés,
pegar a esposa do seu pai, mesmo que não seja sua mãe, era incesto. E ele fica assustado com aquilo e fala assim, em outras palavras, você está louca? Nunca farei isso. E vou mandar imediatamente decretar a morte de Adonias. Então ele decreta a morte de Adonias, né? E começa então a reinar sobre Israel e Judá. Eram muitas pessoas e eu imagino a responsabilidade sobre os ombros dele. E quem que ele podia confiar, quem que ele não podia confiar, né? Imagina hoje um presidente, ele precisa de conselheiros, precisa de pessoas que ele pode acreditar, que ele pode confiar. Imagina então o rei ali naquele momento, ele falava, eu preciso confiar em alguém. E em 1 Reis, começa a contar a história de Salomão, e eu vou ler alguns versículos com vocês, né? E 1 Reis, lá, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte. Salomão ele começou a ter uma estratégia que era feita, né, naquela época. Era de você se aliançar, você ter casamentos com os povos vizinhos, para então você ter uma paz. Era política, era negócios, eram contratos. A partir do momento que você se casava ali com com os estrangeiros, você também se aliançava, era um contrato. E no capítulo 3, verso 1, diz o seguinte, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele trouxe a cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. Agora no versículo 4, olha o que acontece. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu a darei. Então, no sonho, o Senhor aparece a Salomão e fala assim, Salomão, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Eu imagino a aflição de Salomão, o peso da responsabilidade nos ombros dele, de governar tudo aquilo. E ele fala assim, Senhor, eu te peço discernimento, sabedoria para conseguir governar esse povo. Que eu consiga ver o bem e o mal. Que eu consiga ter essa sabedoria. E no versículo 10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E aí, depois que Deus fala isso, ele continua. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Então isso foi um marco na vida de Salomão, porque Deus de fato aparece para ele e lhe concede sabedoria. E um ocorrido que deixou ele bem famoso foi quando chegam as duas mulheres, né? E falam assim, olha, a criança, o bebê dessa mulher, eram duas mulheres que estavam no lugar, as duas cada uma tinha o seu bebê, só que uma durante a noite rolou, né? E sufocou o seu bebezinho e ele morreu. Aí o que ela fez? Ela foi lá, pegou o bebê vivo da outra e pegou o dela que estava morto e colocou lá. Ou seja, está tudo resolvido. O meu morreu, deixa para ela, eu quero o vivo. E aí essa mulher acorda, a outra mulher acorda e fala assim, não, esse filho não é meu não, cadê meu filho? Aí ela fala, não, é meu sim. Então vamos lá no rei Salomão resolver isso. Chega lá, duas mulheres histéricas. É meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. E Salomão fala assim,
já tem como resolver. Pega uma espada aí. Pega uma espada, pega a criança, corta no meio, dá um pedaço para um pedaço para outro, tá resolvido. E a mãe verdadeira fala assim: não, rei, não faça isso. Pode deixar essa criança para essa mulher. Não faça nenhum mal. E a outra fala assim: ah, isso mesmo, pode cortar, porque se não pode ser meu, não pode ser dela também. E aí Salomão fala: não faça nada com a criança. Eu já descobri qual é a mãe verdadeira. Dê o filho a essa que falou que podia entregar a outra mulher. E isso começou a percorrer sobre os reinos ao redor, a sabedoria de Salomão. Né? E todas as pessoas começaram então elas ficavam admiradas de como Salomão era sábio, como que ele conseguia resolver tudo. E a Bíblia fala que ele não tinha só sabedoria no sentido de conselhos, não. Era da natureza, da fauna, da flora, astronomia, tudo. Ele era muito sábio. Quem era o Google perto dele, era tipo isso. E então, foi se passando, em 1 Reis, capítulo 5, versículo 5, a gente vê que Salomão, ele amava o Senhor. E ele sabia que sobre ele estava um propósito de construir uma casa para Deus. Davi já tinha falado tudo para ele. Davi já tinha esquematizado, já tinha falado: você vai construir uma casa, é assim, já tinha desenhado tudo. E ele sabia dessa missão. E 1 Reis 5:5 diz o seguinte: 5:5. Vamos ler a partir do 4. Mas agora o Senhor, meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor disse ao meu pai, Davi, o seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome. Agora te peço que ordenes que cortem para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalham com os teus, e o pagarei a teus servos o salário que determinares. Sabes que não há entre nós ninguém tão hábil em cortar árvores quanto os sidônios. Ele começa então a procurar os melhores trabalhadores, as matérias-primas mais luxuosas, a excelência em tudo. E ele fala: agora está na hora de construir essa casa. E ele estava muito desejoso de construir esse lugar para Deus. E ele começa então a construir. Nos próximos capítulos vão ser a construção do templo. E no capítulo 6, versículo 13, o Senhor fala assim, a partir do 11. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. O Senhor diversas vezes estava advertindo Salomão. Salomão estava com a sua glória, com a sua fama, com as suas riquezas, feliz em construir um templo, e o Senhor diversas vezes chegava para ele e falava assim: Salomão, se você andar nos meus caminhos, for fiel e leal, assim como o seu pai Davi foi, eu vou continuar no meio de vocês e vou perpetuar a sua descendência. Mas se você me deixar... E o Senhor repetia isso para ele. E repetia isso para ele. Então ele constrói. Aí, no capítulo 7, né? Ele já começa o quê? A construir um palácio para ele. Aí o negócio já começa a complicar. Porque ele já começa a ter aquela vaidade, né? Nossa, agora eu vou construir um palácio para mim. E a Bíblia fala que ele fez que a prata ela fosse como uma pedra, não tinha valor nenhum. Tudo era de ouro, dentro tudo era de ouro. Era um luxo exorbitante. E ele constrói um palácio imenso. E não só para ele,
Ele olha para a esposa dele, a filha de Faraó: vou construir um palácio para você também. E constrói um palácio gigantesco para a esposa dele. E aí, no versículo 8, ele traz a arca. E ele faz uma oração muito bonita, né? A oração de dedicação. Quando ele entra, né, com a arca da aliança para o templo, o povo se achega e ali ele começa a orar, e começa a orar pelos estrangeiros também, pessoas estrangeiras que vierem aqui, que o Senhor escute as orações. Interessante que as pessoas que vão em Jerusalém, elas sabem disso e oram virado para o templo, crendo na oração de Salomão até hoje, que todos os estrangeiros que forem orar, o Senhor vai ouvir. Então ele clama e ele intercede, faz uma oração linda, faz uma oração muito maravilhosa, e Deus se manifesta de novo. No versículo 10 fala assim, 8:10: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E Salomão exclamou: o Senhor me disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. E Deus se manifesta com glória sobre aquele lugar. Segunda vez que Deus se manifesta a Salomão. E 1 Reis 8:17, ele tinha total ciência do seu propósito. Diz assim: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, Deus de Israel. Ele sabia exatamente o propósito, ele sabia da promessa, e ele estava orando isso. Eu sou o sucessor do meu pai. Tinha promessa de eu construir o templo, eu construí o templo. Tinha promessa de eu ser o rei, eu sou o rei. Glórias ao seu nome. Glórias ao seu nome, Senhor. Glórias ao seu nome, Criador. E mais uma vez, nosso vento aqui tá. Capítulo 9, versículo 6. Mais uma vez, Deus em sua imensa misericórdia e paciência faz assim, fala com Salomão: mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem cultos a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora esse templo seja agora impotente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhe culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Mais uma vez, Deus, com muita paciência, fala de novo. Deus estava desenhando, Deus começou a escrever, depois pintou, desenhou, estava no outdoor agora. Está entendendo, Salomão? Está entendendo? Mais uma vez avisa sobre a idolatria. E Salomão, ele recebia muitas visitas dos reis próximos. A sabedoria dele, o reino era tão admirado que ele recebia muitas visitas. E no capítulo 10, ele recebe a visita da rainha Sabá. E a rainha Sabá, ela vem toda pomposa, com muitos ouros, com muitos presentes para Salomão e com muitos enigmas. E ela senta com ele e fala assim: eu quero ver se ele realmente é sábio. Eu trouxe os enigmas mais difíceis para ele desvendar. E Salomão, ele pega, começa a ler enigma por enigma,
e ele consegue decifrar todos de uma maneira muito simples, muito fácil. E ela fica admirada, e ela retorna para o seu reino, assim, verdadeiramente, ele é muito sábio. Isso é uma realidade. E a fama dele só cresce, só cresce. No capítulo 10, 23, diz o seguinte: o rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pediu audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente: utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Então, a todo momento, ele estava recebendo presentes, riquezas, recebendo visitantes, né, para ver, então, esse glorioso reinado de Salomão. De fato, Salomão, ele reinou 40 anos sobre Israel, e foi um reino muito glorioso. Mas, no versículo 11, começa a acontecer algo muito grave. Versículo 11, capítulo 1, diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Bom, aqui a coisa começa a ficar muito séria. Porque Deus falou com ele diversas vezes: você não vai adorar outros deuses, você não vai adorar outros deuses, você não vai casar com estrangeiras. Ele não só desobedece, como arruma 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Naquela época, as concubinas eram sinônimo de riqueza, né? Quanto mais concubina o rei tinha, mais rico, mais glamour ele tinha. E as princesas, as esposas, eram os arranjos políticos, né? Que ele ia conquistando. Só que ele se apegou amorosamente a elas. E à medida que ele ia assim, passando os anos, o coração dele ficava mais apegado às suas mulheres. Só que essas mulheres adoravam entidades malignas. Não sei se você já estudou sobre Moloque. Esses dias eu estava estudando sobre o Holocausto, aquela época, né? Nazismo. E Lenin fala uma coisa: ele fez o sacrifício a Moloque de todas as pessoas que ele matou. Foram mais de 40 mil mortes. E ele fala isso assim: foi um sacrifício a Moloque. Moloque, ele tinha como intuito, ele recebia sacrifício de criança, sangue inocente. Crianças eram sacrificadas em seus altares. Imagina a seriedade que Salomão fez. O mesmo Salomão que estava desejoso em seu coração em construir uma casa para Deus, e ele constrói um templo para Deus, é o mesmo Salomão que constrói um templo um altar para Moloque e um altar para Astarote, a deusa da fertilidade, que também era uma outra entidade maligna. Isso foi de uma seriedade tamanha que quando aquela, né, a justiceira, quando eu li isso, eu falei: acabou, Deus, não tem perdão. Como assim? Ele constrói um altar para Moloque. E a Bíblia fala que ele começou a construir altar para suas esposas todas. E a cidade começou a ficar poluída de tanto incenso e de tanta adoração a essas entidades malignas. E eu olhei aquilo e eu falei: meu Deus, o que Salomão virou? Para onde que ele foi?
E eu falei, não tem perdão, Deus. Não tem perdão. E aí a fúria de Deus no versículo 9, 11:9, diz o seguinte: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia parecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Gente, olha que profundidade isso. O amor que Deus tinha a Davi era algo maravilhoso. Davi foi um homem leal, foi um homem fiel a Deus até o fim da sua vida. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança permanece mesmo depois de sua morte. E Deus fala assim para Salomão: em amor a Davi, meu servo, eu não vou tirar o reino enquanto você estiver vivo. E depois ele fala de novo: por amor a Davi, ao meu servo, eu não tirarei o reinado inteiro do seu filho, porque eu prometi. Davi tinha uma aliança comigo. Era uma aliança, ele foi leal a mim até o último suspiro da vida dele. E eu sou fiel, e eu serei fiel. Isso é maravilhoso, saber que a nossa lealdade ao Criador, a sua lealdade ao Eterno, Ele também olha para você e faz uma aliança de lealdade com você. Quem nós somos? Você olha, quem eu sou? Não sou nada diante do Eterno, mas como Ele valoriza, como Ele ama um homem que de fato segue a Ele em fidelidade, em lealdade. Ele tem uma aliança de amor. Uma aliança que não termina. E é isso que Ele procura. A Bíblia fala que Deus ele anelava pelo tabernáculo de Davi, uma tendinha simples. E aquele templo pomposo de Salomão não mexeu com o coração de Deus. E ele falava: eu quero reconstruir de novo esse tabernáculo de Davi, aquele meu servo que tocava meu coração, que me amava verdadeiramente. A palavra de Deus diz que Davi também era um homem que tinha muitas coisas. E ele fala: eu quero uma coisa só. Eu quero pedir uma coisa só ao Senhor, que eu possa habitar e morar na tua presença todos os dias da minha vida. Ah, como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, Senhor, o Deus de Israel, o eterno. Que coração apaixonado Davi tinha. E isso é maravilhoso ver. E ele fala: em amor ao meu servo Davi, eu não farei isso, Salomão. Mas você vai perder o seu reino. E Deus ficou furioso com tudo isso que aconteceu. E aí eu falo assim, eu falei, não, pai, isso que aconteceu, isso que Salomão fez, acabou. Como assim? Construir um altar para Moloque, construir um altar para Astarote, a deusa lá da fertilidade, de todas as piores coisas que poderiam ter. E o Senhor me fala assim: quantos altares nós construímos no nosso coração também, né? Você está vendo que ele construiu um altar a Moloque e você ficou bem assustada com isso, né? Uau, isso não pode. Mas quantos altares nós podemos construir também no nosso coração? E o Senhor abomina isso. E é incrível que aqui a gente percebe que o centro da vontade de Deus, como a gente vem falando, é um lugar de obediência. E qual foi o momento que Salomão começa o seu declínio, a sua queda? Quando ele começa a desobedecer.
Quando ele faz aliança lá com a filha de Faraó, era algo que era feito mesmo, né? Para ter paz entre os vizinhos. Existiam os casamentos. Era algo assim, politicamente correto, mas não para o povo de Deus. E quem que ele vai se aliançar? Com a filha de Faraó. Isso lembra alguma coisa, o povo de Israel? Faraó? Ele vai lá, ele volta lá e faz aliança com a filha e traz ela para a cidade, constrói um palácio para ela. Era politicamente correto, mas o Senhor já tinha falado não, e ele precisava obedecer, mesmo que isso colocasse em risco a paz do reino dele. Então, nesse momento, ele começa a desobedecer a Deus. E o coração dele começa a se afastar. Ele negocia as ordenanças em prol de um reino de paz. E a Bíblia vai dizer que o ponto fraco de Salomão eram as mulheres. Na Bíblia, a mensagem é até engraçada, a tradução, que no versículo 11 fala assim: Salomão era louco por mulheres. E ele teve 1000. Ele tinha um ponto fraco. E todos nós temos espaço em nosso coração também para pontos fracos e para idolatria. Adoração a outros deuses. Podemos amar muitas coisas acima de Deus. E interessante que a Bíblia falou que à medida que Salomão foi envelhecendo, os deuses das esposas foram entrando no coração dele, a idolatria. Não foi assim, de repente. Foi à medida que os anos foram passando, o coração de Salomão começa a se afastar de Deus. E ele começa a se perder. E essas sutilezas que nos levam para longe de Deus. Aquele desejo vai entrando no nosso coração na medida que damos uma aberturinha aqui hoje, damos uma aberturinha amanhã. Não é bem assim, não precisa ser tão radical. Ah, mas todo mundo faz isso, tá de boa. E aí você vai negociando as ordenanças, você vai negociando o que Deus tem falado no seu coração, nas pequenininhas coisas. Aí a gente vai parando de orar também, a gente não lê a Bíblia mais. Ah, tá todo mundo na correria da vida, eu não tenho tempo não, mas Deus entende. Claro, Deus entende, a questão é você. A gente já não faz mais nenhuma ordenança que o Senhor nos pede. As disciplinas espirituais ficam para lá. Jejum, oração, leitura da palavra. E no nosso trabalho? Todo mundo só nega um pouquinho de imposto. E aí essas coisas vão entrando. E quando o nosso coração vai se inclinando, e coloquei aqui algumas coisas que o nosso coração pode se inclinar. Para o dinheiro, todo mundo sabe, né? Esses dias eu estava conversando com Deus, eu estava assim: amor, eu quero muito que o Senhor nos ajude, o Senhor tem nos ajudado, seria muito bom a gente ser leve, mas eu não tenho vontade nenhuma. Toda pessoa rica que eu conheço é chata, ou então cai no mesmo erro do orgulho, ou se achar demais, começa a ficar fria com Deus. E eu comecei a pensar nos ricos. Eu falei assim, acho que o rico que eu acho mais legal hoje é o Silvio Santos. Mas todos eles começam a se inflar de uma pompa assim, e começam a achar que o dinheiro de fato tem vida, né? Eu acredito que Deus possa trazer muita prosperidade se tiver propósitos nas nossas vidas. Vai que Deus vai nos confiar, resgatar crianças do tráfico humano, chegar lá, assim, 2 milhões, eu tenho 3, pode me dar aí. Se tiver propósito, né? Mas se não tiver propósito, cuidado, e só ladeira abaixo. Então a gente pode sim ter o nosso coração inclinado para o dinheiro. A gente pode ter o nosso coração inclinado para o trabalho, sabia? Tem gente que trabalha nem pelo dinheiro, mas só pelo fato de ficar trabalhando. É inclinado pelo trabalho. Tem gente que é inclinado a lazer e a hobbies.
ela idolatra tanto o lazer e os hobbies dela, né? Que aquilo fica acima de Deus e ela nem percebe. Ai, eu amo assistir um filminho na Netflix. Só que você não para, criatura, de assistir um filminho na Netflix para ler a Bíblia nunca, para orar nunca. O filminho na Netflix está ali, é um pedestal na sua vida e você não percebe que é um altar sobre você. Lazer. Essa questão, né, do lazer, eu me lembro de uma coisa, quando a gente fez o processo de adoção do Alex, a gente teve que conversar lá no Tribunal de Justiça, né, eu sentei com a assistente social para ela conversar comigo, e ela pergunta desde o ventre da minha mãe até a idade, né, que eu tinha na época. Ah, conta a sua infância, eu contei. Conta a sua adolescência, eu contei. Quando chegou na minha adolescência, ela ficou assim, que eu falei... Então, na minha adolescência foi muito legal. Eu ficava na igreja, aí eu dançava na igreja, no acampamento da igreja, eu fazia isso. Mas você não viveu sua adolescência? Eu vivi sim, era muito legal. Ela falou, mas você não foi pra festa? E tinha muitas festas. Aí ela, não, mas ela não entendia que o meu prazer era em Deus. Pra ela, assim, menina, você não viveu sua vida, você ficou só na igreja em Deus. E ela ficou super preocupada com isso e eu saí de lá assim, ela não sabe o que é o verdadeiro prazer da vida. Mas você nunca foi para uma baladinha, uma boate? Eu falei, tá doida? O acampamento era maravilhoso. Nossa, eu tive experiências com Deus na minha adolescência que marcaram a minha vida inteira. Então essa questão do prazer, quando a pessoa não tem o seu prazer maior em Deus, o prazer dela está em outras coisas, esse prazer ele se torna um ídolo no coração dela. É tão mais importante, sei lá, ela ir para um clube, ir para a prainha dela, sei lá, enfim, fazer o que ela quer fazer. Ela é guiada ali pelo estômago dela, pelos prazeres dela, mas o prazer dela ainda não é a Deus. Podemos ser idólatras de nós mesmos, né? Nos achar demais. Ai, como eu me amo, como eu tenho que fazer tudo pra mim, os meus desejos. É igual uma criança, né? A criança, ela. Tudo tem que ser atendido pra ela, no momento dela, na hora dela. Podemos idolatrar pessoas também. Pessoas, é o que a gente mais vê, né? Os ídolos. Quantos aí têm ídolos? Idolatram pessoas, famosos. Você pode idolatrar amigos, pode idolatrar seus filhos, pode idolatrar seu esposo, seu marido, sua esposa. Você pode idolatrar. Mas nada pode estar acima de Deus. Você pode gostar de trabalhar, você pode gostar do seu lazer, dos seus hobbies, você pode gostar de você, de se amar, de pessoas. Você pode agradecer a Deus pelo dinheiro que Ele te dá, mas você não pode colocar nada disso acima do Senhor. O Senhor fala para Israel e fala assim, passe isso para os seus filhos e para os seus netos. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo que há em vocês. Amem a Deus. E passem isso, perpetue isso em suas famílias. Eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Me amem com tudo que vocês têm. Você sabe por quê, gente, que Deus fala isso? Porque Ele sabe que tudo isso aqui é provisório. Ele sabe que tudo isso é passageiro. E quando Ele fala assim, ei, me ame acima de todas as coisas, Ele está falando assim, não seja enganado com as coisas desse mundo. Me ame acima de tudo. Esses dias eu voltei a assistir Matrix, que eu acho que foi muito interessante. A gente estava assistindo Matrix. Aí o Neo lá, sabe? O Neo é o filme Matrix Ressurreição. Parece que ele fica meio perdido, aí volta. Aí aquele rapaz Morfeu pega ele de novo. E só que ele chega assim, perdido. Aí o Morfeu começa a lutar com ele. E ele fala, eu luto? Eu nem tô sabendo que luto. Aí o Morfeu vira para ele e fala assim, eles fizeram um excelente trabalho de fazer você acreditar que a vida era só aquilo ali. Eles arrasaram, fizeram um excelente trabalho e você caiu igual um peixe. Tanto que você não sabe nem mais quem você é, não sabe os seus dons, não sabe os seus talentos, não sabe nada.
E aí, de repente, ele começa a destravar e vê que ele era o Neo, que ele sabia fazer muitas coisas. E naquele momento eu falo, uau, é exatamente isso que Satanás quer fazer com a gente. Nos fazer acreditar que a vida é só aqui. Nos fazer acreditar que esse é o real, para que vivamos alienados, totalmente alienados. E quando a gente falar da volta de Jesus, ou da batalha final, a gente fala, nossa, isso é loucura. Para de espiritualizar as coisas. Vivemos de uma forma alienada. Então o desejo maior precisa ser o Senhor. O desejo de agradá-lo, de cumprir suas ordenanças, de se santificar, de se esforçar em ser sal e luz nessa terra, de se manter vigilante. Você precisa se manter vigilante. Costumo falar com o Timóteo todos os dias. Jesus pode voltar a qualquer momento. Aí tem dia que ele acorda de manhã e fala assim, será que Jesus vai voltar hoje? Eu, tomara, né, filho? Tomara. Vamos esperar o dia inteiro. Gerando essa expectativa. Jesus, ele volta a qualquer momento. Você precisa vigiar, porque a qualquer momento ele vai voltar. Mas aí, gente, voltando lá na minha indignação com Salomão. Eu fiquei muito indignada com Salomão, porque, de fato, ele mergulha, ele pula no ocultismo de uma maneira bem séria, bem séria. Tanto que muitos ocultistas hoje estudam Salomão, enfim, tem toda uma questão aí por trás. Mas lá em Provérbios ele fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E para ele falar isso, é porque ele sentiu na pele que o princípio da sabedoria era o temor a Deus. E quando ele não estava mais temendo a Deus, ele começa então a sua queda. E ele fala assim, entendi o segredo. O segredo da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você quer ser sábio, você precisa temer a Deus e cumprir as suas ordenanças. Porque se você deixar isso, você vai ser um tolo, você vai ser um louco. E vai iniciar então a sua queda. E em Eclesiastes, ele vai terminar muito mal. Alguns estudos vão dizer que ele estava em profunda depressão. Vamos lá em Eclesiastes 2. Peraí. Olha o que ele fala. 2:10. Não me neguei ainda nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E ele fala assim, eu não me neguei a nada. Eu fui atrás de todos os meus desejos, tudo que eu fiz, tudo que eu quis, tudo que eu desejei, eu me permiti. É o que o mundo fala, se permita, permita-se. Eu me permitia tudo. E quando eu fui ver as obras das minhas mãos, eu vi que tudo era inútil. E o livro de Eclesiastes todo, qual que é a palavra que ele fala? Ele dá um suspiro assim, vaidade. Tudo é vaidade. Ele dá um suspiro de cansaço. Vaidade. É tudo vaidade. E lá em Eclesiastes 12, lembre-se o homem mais sábio, então, que pisou essa terra. O homem mais sábio. No final da sua vida, quando ele está ali, depressivo, ele faz uma conclusão.
12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tem satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaraço, quando as portas na rua forem fechadas, diminui o som da moagem. E aí ele começa a falar no versículo 8, tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. E no final da vida dele, ele fala, eu concluí que a única coisa que tem sentido nessa vida é você temer a Deus e obedecer às suas ordenanças. Caso contrário, você não vai ter prazer nenhum nos seus dias vividos. E ele estava nessa profunda crise, nessa profunda depressão, porque ele conquistou tudo, de menos o coração de Deus. E seu pai tinha conquistado também todas as coisas e tinha conquistado o coração de Deus. E nessa tristeza, nesse lamento, ele fala, eu concluí que tudo é inútil, tudo é vaidade, se o nosso coração não permanecer nele. Então, lembre-se do Senhor na sua juventude. Por que lembre-se do Senhor na sua juventude? Porque tudo vai passar. Não esqueça disso. E na nossa juventude, a gente pensa que não. A gente pensa que nada vai passar. Que nós estamos vivendo o tempo dourado da nossa vida. E é aquele momento que a gente tem que dar vazão a todos os nossos desejos. Só que é nessa hora, nesse tempo dourado, que nós temos que nos lembrar do Criador e obedecer às suas ordenanças e temer ao Senhor. E eu creio que Salomão se arrepende. Isso o Senhor vamos saber depois, mas eu creio que Salomão ele cai em si e ele se arrepende. Ele vê o tão profundo ele foi. E olha que sério, depois disso, o que acontece? O reino de Israel é dividido, né? O Senhor dá 10 para Jeroboão e o Roboão, filho de Salomão, fica também com 2. E ele é tão sábio, o Roboão, mas tão sábio, que o povo chegou para ele e falou assim, Roboão, seu pai estava muito pesado com a gente, cobrando muito imposto, fazendo a gente trabalhar demais. Seu governo vai ser mais leve? Porque a gente não está aguentando, está muito pesado. Aí Roboão vai lá nos anciãos pedir conselhos. O que os anciãos falam com ele? Ô Roboão, se você quer paz entre o povo, atenda, seja sensível ao povo. De fato, pegue mais leve, aliança-se com o povo. Só que Roboão vai pedir conselhos onde? Os seus amigos que cresceram com ele, os jovens. E aí, o que você acha que eu faço? Ah, esse povo é folgado demais. Fala assim, você acha que meu pai pegou pesado, você vai ver o que eu vou fazer com vocês. Eu vou pegar o dobro de peso. Se preparem. E aí tem a decadência total, né? Um homem tão sábio gerou essa geração tão infeliz, a ponto de achar que a sabedoria estava nos jovens que tinham crescido com ele, de desapegar totalmente aos conselhos dos anciãos. Essa história, gente, de Salomão nos ensina muita coisa. Como que Deus é maravilhoso de nos deixar tanta preciosidade na palavra. Que o nosso coração anseia por isso, né? Quem não quer ter muito dinheiro, ter muita fama, ter uma casa pomposa, ter tantas coisas, satisfazer todos os desejos do seu coração. E aqui está desenhado um homem que viveu isso tudo. E que no final ele fala assim, inútil, vaidade. Nada disso serve para nada. A não ser que você tema a Deus e cumpra as suas ordenanças até o último dia da sua vida. O último dia
da sua vida. E nós estamos vivendo tempos assim. Nós estamos vivendo dias definitivos. Cada vez mais se aproxima a vinda do Senhor, né? E o seu coração precisa desejar isso. Antes, eu tinha alguns desejos no meu coração que hoje não estão mais instalados no meu coração. Os desejos vão mudando, né? Antes eu ficava assim, nossa, eu queria um dia fazer uma viagem para a Europa, para não sei o que lá e tal, acho que seria doido demais. Eu enchi meu coração disso. Hoje eu não vejo graça mais. Eu fico assim apaixonada, falar assim, nossa, Pai, como eu quero ver as novas Jerusalém, novos céus e nova terra, o que o Senhor tem preparado. Esse de fato é um sonho no meu coração. Vamos para Roma? Ah, vamos, vai ser tão legal, vamos lá. Vamos para a Austrália? Vamos, vai ser legal, né? Agora, o que enche meu coração de júbilo, de desejo, de uau, é o que o Senhor está preparando. Meus olhos se enchem de brilho, meu coração exulta, eu falo, não tem nada que eu anseie mais do que esse dia chegar. Não há nada que eu anseie mais do dia que os nossos olhos poderão ver o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, e todo joelho se dobrará. Não há nada que se compare a esse desejo, a esse glorioso dia, a essa esperança. E nós precisamos regar o nosso coração todos os dias com isso, porque os ídolos estão à porta do seu coração para trazer e roubar a sua atenção, assim como roubou do rei Salomão. Vamos orar? Pai, eu te peço nessa manhã que o Teu Espírito sonde o nosso coração e mostre os altares, os ídolos que muitas vezes não percebemos. A minha oração é que todos eles sejam destronados e que de fato o Senhor seja exclusivo dentro de nós. De fato o Senhor seja o nosso maior amor, o nosso maior prazer, o nosso maior desejo. Que estar com o Senhor, que estar nesse lugar de obediência, que é o centro da Tua vontade, possa consumir o nosso coração, possa ser a nossa oração diária, fazer a Tua vontade, mesmo que isso custe os nossos desejos, mesmo que isso custe os nossos sonhos, mesmo que isso custe, Pai. Queremos a Tua vontade. Queremos que o Senhor seja entronizado em nós, e através das nossas gerações também, através dos nossos filhos, através das pessoas à nossa volta. Oh Espírito Santo, só o Senhor pode nos mostrar o que tem tomado esse lugar. Nós queremos, Pai, assim como um coração de Davi, coração tão apaixonado, tão sedento pelo Senhor. Nós queremos te amar verdadeiramente, nos aliançar cada dia mais verdadeiramente com Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos fez uma aliança de sangue e que vai voltar com grande poder e glória como um leão. E nós aguardamos isso, nós aguardamos ansiosamente por isso, como vigilantes, como noiva do Senhor. Pai, nosso prazer não está nessa terra. Não há nada que nos apegue aqui a não ser a Ti. Nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor e queremos fazer isso, Pai, com excelência. Queremos glorificar o Senhor aqui. Mas não permita, nos ajude a não sermos enganados, achando que a vida é só isso daqui, achando que esse aqui é a realidade final. Nos ajude, Pai, a entender os Teus propósitos sobre nossas vidas nessa terra a cada dia, para que possamos Te glorificar em todas as nossas ações, nas mínimas ações,
em cada detalhe da nossa vida, que possamos te entronizar e levantar altares para o Senhor, para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja exaltado. E nos ajude, Pai, nos mostre nesses dias, nesses próximos dias, tudo aquilo que tem tomado espaço, que é teu, que é o teu lugar, que não podemos deixar ser tomados. Por favor, Espírito Santo, sonda, ministra, fala, que possamos te ouvir verdadeiramente e nos aprofundar nesse conhecimento do Senhor. E que, de fato, o temor do Senhor seja algo que não possamos abrir mão disso. O temor do Senhor, a obediência ao Senhor, seja a coisa mais importante da nossa vida, da nossa casa. Em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Nos leve a esse lugar. Nos leve a esse lugar de obediência, de reverência. Nos leve a esse lugar de quebrantamento, assim como Davi, Pai. Davi, ele errava muito, mas ele ia para esse lugar de quebrantamento, de reconhecimento. Nos leve para esse lugar, Pai. Nos leve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.